Mas abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Queria agradecer, a vida de Danilo, a liderança do Topo, Humberto, Tiago, todos os meninos, pela honra, de estar aqui com vocês nesse sábado. Altar é um lugar de honra ao Senhor, E é uma alegria, poder estar aqui hoje, sendo uma mensageira da palavra do Senhor. E eu queria que todos vocês, se pudessem, ficassem de pé para lermos a Bíblia juntos em pé. Sei que vocês sentaram. Eu mandei sentar, foi? Ah, sim. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler 2 textos nessa noite. E Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 7. Pronto, opera aí. Vou esperar. Apocalipse, o último livro da Bíblia. O último capítulo também, Pronto? Espera aí. Então pronto. Apocalipse 22, versículo 7 diz assim: Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça. Ainda quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 22. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Perdão, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Pronto, opera aí. A palavra do Senhor diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Diga comigo assim: todas dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, que essa palavra gere vida no nosso espírito. Que os nossos olhos sejam abertos, nossos ouvidos sejam abertos, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa mente esteja cativa ao entendimento do Senhor. A palavra não é de homens, a palavra não é Deus de religião, a palavra é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que eu seja apenas um instrumento, Pai querido, da Tua palavra, e que a Tua palavra venha com poder nessa noite sobre as nossas vidas, que ela possa penetrar, Deus amado, as juntas e medulas, Senhor, e que ela possa cumprir o propósito pela qual lhe apraz, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar nessa noite? Queridos, parábolas. Quando nós falamos sobre parábola é uma forma pedagógica que Jesus ele tem de nos ensinar. As parábolas, elas são formatos por onde Jesus ele nos ensina acerca dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que ele realmente quer que seja nos ensinado, quer que aprendamos com ele. Então parábolas são arquétipos, são um modelo daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Então todas as vezes que você abrir a Bíblia e ler nos evangelhos acerca de parábolas, você saiba que Deus quer te ensinar alguma coisa.
As parábolas, elas trazem ensinamento. É uma forma lúdica, pense assim, uma forma lúdica que Deus tem de nos ensinar algo, de nos mostrar algo que talvez seja muito profundo para que a gente alcance. Aí Ele nos fala através de parábolas, amém? Quantos aqui já leram a parábola das 10 virgens? Eu já li muitas vezes, mas todas as vezes que eu leio, o Espírito Santo me ensina algo acerca desse texto. E eu creio que hoje é noite de revelação. Eu creio que hoje a sua vida, ela vai tomar um rumo sobrenatural. Hoje Deus, Ele quer te levar a níveis mais profundos, amém? Deus, Ele quer te levar a níveis mais altos. Precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo onde a nossa geração está gostando da superficialidade. Isso é perigoso. Tudo que é superficial, queridos, é algo que nos prende, é algo que nos fascina. A superficialidade é algo que nos acomoda. Nós temos o hábito de sermos pessoas de hábito. Como assim, Elaine? Nós somos pessoas apegadas aos nossos próprios hábitos. Nós nos acostumamos com ele. E não tem nada de errado com o hábito, desde que eles não nos prendam a coisas superficiais. Todos os sábados nós estamos acostumados a vir a um culto, por exemplo, como esse, e querer aqui receber, e querer que Deus fale, querer que Deus faça, querer que Deus me lance, e querer que algo sobrenatural aconteça, sim ou não? Nós não viemos para uma reunião onde Jesus de Nazaré está presente para sair do mesmo jeito, sim ou não? Então, quando nós chegamos a um lugar como esse, nós estamos com a nossa expectativa, ou pelo menos precisamos estar elevadíssimas. Eu não posso querer que esse culto seja igual ao do sábado passado ou do sábado retrasado. Nós estamos ministrando uma série. Hoje Danilo me disse que é o último dia, chamado Imagem e Semelhança. Meu Deus do céu, é algo poderoso. Nós estamos falando do próprio Deus, de sermos iguais a Ele, de nos equipararmos a Ele, de nos compararmos a Ele, porque Ele é a nossa régua. A nossa régua não é esse mundo, a nossa régua não são os pregadores dessa geração, queridos. A nossa régua não é o número de seguidores que um fulano, um beltrano tem no Instagram. A nossa régua é Jesus de Nazaré. Precisamos nos medir por esse nível. Precisamos nos medir por esse nível de santificação, de entrega, de busca. Precisamos estar todos os dias dizendo: Senhor, em meus passos o que faria Jesus? É a nossa régua, queridos. É por isso que nessa geração nós precisamos ter muito cuidado com a superficialidade. Porque a superficialidade, ela traz muitas coisas que são virais. Eu tenho medo das coisas que viralizam nesses últimos dias. Estávamos hoje numa consagração do louvor, que por sinal foi poderosa, né? Deus falou tremendamente aos nossos corações e usou o ministério de louvor de forma poderosa nessa manhã para adorar ao Senhor. E nós estávamos falando sobre coisas também virais, que a nossa geração, ela se ilude muito. Quando um vídeo na internet viraliza, nós não buscamos nem a profundidade daquilo, nós já estamos repostando, porque achamos que faz sentido aquilo ali. É verdade, essa música está falando sobre isso, o Beltrano está falando sobre aquilo, eu vou repostar, tem toda uma verdade sobre isso. E aí a gente vai seguindo a boiada. Sabe, não tem nada de errado em você curtir, em você compartilhar, em você achar um conteúdo interessante. Não tem nada. Mas tenha muito cuidado com coisas virais. Porque normalmente coisas virais nos bitolam. Coisas virais, sabem, nos impede muitas vezes de irmos mais profundo. O grande problema do evangelho nos dias atuais é a superficialidade. Quanto mais superficiais nós somos, queridos, mais resistentes ao poder de Deus nós também somos. E não podemos criar resistência a esse poder, porque estamos vivendo os últimos dias. Quer você crer ou não, são sim os últimos dias. Existem pessoas que duvidam que são os últimos dias. Eu vi uma pessoa falando esses dias: minha avó disse que o arrebatamento, que Jesus ia voltar, minha bisavó, minha mãe, não sei o que lá. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem não pode hoje citar nome, porque todo anjo é processo, né? Deus me livre eu receber um processo, Jesus. Vou ter que vender meu rim para pagar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: queira você ou não, queridos, nós somos a geração que não nos medimos pelo Instagram, nós nos medimos pela palavra.
A nossa régua está aqui. O nosso fundamento está aqui. Todas as vezes que algo me chamar a atenção, eu preciso primeiro analisar as Escrituras. Eu preciso ser um bereano dessa geração, um crente de Bereia, um crente que estuda a palavra, um crente que não abre mão dos princípios da palavra. Porque Deus conta comigo e com você nessa geração. Está cada vez mais raro encontrar pessoas profundas nos dias de hoje. Está cada vez mais difícil. É coisa rara, é joia rara encontrar um jovem e uma mulher separada que guarda a sua palavra no seu coração sem abrir mão dos seus princípios e valores. Está cada vez mais difícil ver pessoas parando tudo para orar, para buscar, para jejuar sem barganhar, mas jejuar por santificação mesmo. Está difícil, queridos. Mas hoje está aqui um povo que é separado. Um povo que tem a régua, e a régua é a palavra. Um povo que não se mede pela superfície. Um povo que é profundo. Um povo que quer mergulhar naquilo que Deus tem para os dias de hoje. Porque, queridos, pasmem você ou não, essas pessoas que hoje dizem que Jesus não volta mais, um dia acreditaram que Jesus ia voltar. Você sabia disso? Muitos dos que hoje não acreditam e não esperam mais a sua volta, um dia acreditaram, mas por que deixou? Por causa da demora, por causa da superficialidade. Porque a superficialidade, queridos, traz resistência ao poder de Deus, à palavra de Deus, aos valores de Deus. Por isso temos que ter cuidado com ela. Amém?